Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal Descanse em Oração. Este é um canal onde a oração chega até você apenas pela minha voz. Um lugar para você acalmar o coração, respirar profundamente e descobrir as histórias e os significados das orações e tradições que atravessam gerações. Eu tenho certeza que você vai se surpreender com o conhecimento que você vai ter aqui. Você não vai perder essa, né? Hoje quero convidar você para viajar no tempo e recordar um costume que marcou a infância de milhões de brasileiros. Talvez você também tenha vivido essa cena. Antes de sair de casa, antes de dormir ou antes de uma viagem, você se aproximava do seu pai, da sua mãe ou dos seus avós e dizia apenas duas palavras: a bênção, pai. A bênção, mãe. A bênção, vó. Durante muitos anos, esse gesto fez parte da rotina de muitas famílias brasileiras. Deus te abençoe. E isso, para os nossos pais, era uma demonstração de muito respeito, de carinho, de gratidão por aquelas pessoas que vieram antes de nós. Mais do que uma tradição, pedir a bênção para os mais velhos, pedir a bênção para os nossos pais, era reconhecer a experiência e a sabedoria daqueles que ajudaram a construir a nossa história. Quando a resposta vinha, Deus te abençoe, essas palavras carregavam um desejo sincero de proteção para aquela pessoa que estava pedindo. Ou seja, eu lembro muito bem que meu pai brigava muito comigo, porque eu tinha que pedir a bênção. Eu tinha que pedir a bênção quase que toda hora. Toda hora eu tinha que pedir a bênção. Mas hoje, estudando a fundo o significado e as tradições das orações, os gestos que a gente usa, muitas vezes inconscientes, você não sabe nem por que faz o sinal da cruz. Você sabe? Aqui no meu canal você vai saber por que tem. Já tem um vídeo explicando sobre isso. Não deixa de dar uma olhadinha nesse vídeo, que tá bem legal esse vídeo. Mas quando eu saía e não dava a bênção para o meu pai, ele me fazia voltar e pedir a bênção para ele. Então, pedir a bênção não é só reconhecer a sabedoria que meu pai tinha, mas era pedir a bênção para que ele pudesse me dizer: Deus te abençoe, que eu saísse completamente protegida com aquelas palavras. Deus te abençoe. Era um escudo de proteção que ele tinha acabado de criar ali para mim, e que eu poderia sair tranquila, que ele também ficaria muito tranquilo. Era realmente um gesto simples, um momento que tinha muito significado para os nossos pais, para os nossos avós, e que eu acredito que muitas famílias colocaram esse gesto de pedir a bênção até como uma obrigação, porque eu fui criada nessa obrigação sem saber o porquê que eu tinha que pedir a bênção. Por que eu tinha que pedir a bênção quando eu acordava, por que eu tinha que pedir a bênção quando eu saía, enfim. E hoje eu entendo esses gestos simples e com muito significado, né? Talvez você também tenha vivido isso de uma forma mais leve. E isso aproximava muito os pais com seus filhos, aproximava os avós, o carinho que os avós tinham com seus netos.
E hoje? Hoje o mundo parece correr, né? O mundo corre disso tudo. Estamos todos apressados e dificilmente eu vejo alguém pedir a bênção. Poucas famílias continuam com essa tradição. E talvez, sem a gente perceber, a gente está deixando, né? Esses pequenos gestos de respeito, de carinho, de gratidão, a gente está deixando para trás. Quantas vezes você saiu de casa sem dar um beijo na sua mãe? Quantas vezes você saiu de casa sem se despedir do seu pai? Então, será que essa tradição está perdendo valor? Será que ainda essa tradição tem algo para ensinar para gente? Ou será que se perdeu? Vivemos em um tempo diferente, onde a tecnologia invadiu a casa de todas as famílias e esse momento de gratidão, de respeito, está se perdendo. O que você acha? Gostaria muito de ouvir a sua opinião. Você sabe que o costume de pedir a bênção aos mais velhos chegou ao Brasil como uma tradição cristã. E ela veio com os portugueses, quando os portugueses chegaram ao Brasil. Então, durante séculos, tornou-se um hábito muito presente em todas as famílias, dar a bênção. Então, ao encontrar o pai ou ao encontrar a avó, os padrinhos, as crianças, e elas davam a bênção e ouviam sempre essa resposta: Deus te abençoe. E ai dessa criança se não pedisse a bênção para o seu padrinho, para o seu pai, para sua mãe, para sua avó. Então, mais do que uma frase repetida todos os dias, aquele momento representava um desejo sincero de que Deus acompanhasse os passos daquela criança, daquela pessoa e dos adultos também. Sabe que até hoje, quando eu não dou a bênção para minha mãe, quando eu ligo para ela já fala: Deus te abençoe, minha filha. Só que eu vim de uma infância onde eu era obrigada a dar a bênção. Eu tinha que dar a bênção, então aquilo fez um mal para mim tão grande que eu não consigo, criou um bloqueio dentro de mim que eu não consigo dar a bênção para minha mãe. Então, eu venho de uma geração muito difícil, onde a educação era muito rígida, onde eu ficava de joelho. Se eu não tirasse notas boas, meu pai brigava comigo. Se eu ficasse na rua até depois das 9 horas, ele na janela dava aquele assobio básico e eu tinha que descer correndo, eu tinha que entrar. Então é uma geração onde a educação, eu falo de educação, ela era muito rígida e a gente respeitava. Hoje, eu, como mãe, não obrigo as minhas filhas a darem bênção. Mas agora, depois que eu abri o meu canal, que eu comecei a estudar os gestos, o significado de cada gesto que eu faço nas minhas rezas, eu queria entender o que eu estava fazendo nas minhas rezas, o porquê de eu fechar os olhos, o porquê de juntar as mãos, o significado de cada oração, por que eu tinha que fazer o sinal da cruz. E aí eu criei essa página, esse canal, porque assim como eu até hoje não sabia o significado e a gente reza muito no automático, né? Você faz o sinal da cruz, faz no automático.
Você não faz com a presença, você não faz consciente que o sinal da cruz é mente, é coração, é proteção. Então, quando você escutar o significado do sinal da cruz, a sua oração, ela vai ter uma nova intenção. E tudo isso eu tenho aqui explicado no meu canal, porque além de eu trazer o significado desses gestos, que pode ser um aprendizado para você, também está sendo um aprendizado para mim. E isso tem um significado muito grande quando você entende o que você está fazendo nas suas orações. Isso muda o sentido de tudo, porque você fica mais ancorada, você fica mais presente. Você entende que quando você acende uma vela, aquela luz é a luz que cria uma conexão com esse universo espiritual e que fortalece a sua oração, fortalece o seu sentimento, cria conexão com o sagrado, com o seu sagrado, com aquilo que você acredita. Entendeu? Eu sei que hoje muitos avós já partiram, deixam saudades, né? Talvez você tenha sentido até um aperto no coração ao lembrar da voz deles. O abraço, do cheirinho gostoso, daquele bolinho da tarde e até mesmo daquele simples Deus te abençoe, meu filho. Realmente existem palavras que o tempo nunca consegue apagar da nossa memória. E elas vão continuar vivas dentro de nós. E talvez a maior bênção que recebemos deles não tenha sido apenas aquela frase: Deus te abençoe, meu filho. Mas muito mais do que isso. O amor, o exemplo e os valores que deixaram dentro da nossa caminhada. E se você também tem seus pais, seus avós por perto, aproveite cada oportunidade para abraçá-los. Escuta suas histórias, segure nas suas mãos, dê beijos, faça agrado, peça a bênção. Peça a bênção se isso fizer parte da sua tradição. Porque um dia, aquilo que parecia tão comum pode se transformar em lembranças preciosas para o resto da sua vida. Assim como eu tenho lembranças preciosas do meu pai, que exigia que eu desse a bênção para ele. E hoje a minha oração, ela tem muito mais sentido, porque eu entendi o que ele queria quando ele me obrigava a pedir a bênção para ele. Então, essa é a diferença, que naquela época eles obrigavam a gente, fazendo com que a gente fizesse o que eles queriam. Mas eles não explicavam pra gente qual era o sentido da bênção. Porque até eles mesmos, eles não sabiam. Mas intuitivamente meu pai sabia que quando era para eu pedir a bênção para ele, ele iria me proteger infinitamente. Então isso é uma história real, verdadeira. Talvez você esteja passando, tenha passado e te trouxe uma pequena lembrança nesse momento. Bom, chegamos ao fim de mais um episódio. Obrigada por você ter permanecido comigo. Espero que você tenha ficado até o final. E
Se esse episódio despertou uma lembrança muito especial no seu coração, escreva nos comentários. Eu vou adorar conhecer a sua história. Será que você tem uma história parecida com a minha? E se você acredita que esse conteúdo pode tocar o coração de alguém, compartilhe esse episódio. Que Deus abençoe a nossa vida. Espero você no próximo episódio e descanse em oração. Beijo.